Bem, no último vídeo, que foi a Cabala dos Mandamentos, eu falei em gemátria, né? Falei na contagem numerológica das palavras e que formariam novos sentidos. Mas, e fiquei de apresentar também algumas possibilidades de gemátria com o número 613. Mas antes disso, achei interessante fazer um vídeo explicativo como funciona a gemátria, o que é a gemátria. Já vimos num outro vídeo que exemplificamos com o livro Código da Vinci, vimos 2 métodos de decifração e como eles funcionam. A Tmurá, que é o anagrama ou troca de letras, e o código Atbash. A gemátria é um terceiro código de decifração, que trabalha também com a letra, né? Trabalha com, da mesma forma que a Tmurá, né? Que o anagrama trabalha, mexe com as letras dentro da palavra e forma um novo sentido, e o alfabeto Atbash também trabalha com a letra. A gemátria, que em português se traduz aproximadamente como numerologia, também vai trabalhar diretamente com a letra. E qual é o objetivo desses métodos de decifração? Achar segredos embutidos no texto explícito, né? O não dito dentro do dito. Então, o que é exatamente a gemátria? Atribui-se a cada letra um valor numérico crescente, né? 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a ordem alfabética. Não é um valor aleatório, é um valor sequencial. E faz-se uma contagem do valor total da palavra. Quer dizer, atribuindo-se um valor numérico a cada letra, somando-se todas as letras da palavra, obtém-se um total numérico. E é justamente na gemátria que a quantidade e a qualidade se encontram, né? Como o verbo contar, né? Você tanto pode contar um fato, uma história, um relato, como você pode contar uma quantidade. Então, o fato, quer dizer, vamos aproveitar essa coincidência que acontece em alguns idiomas, por exemplo, acontece também em hebraico, lesaper é contar um fato, e lespor é contar uma quantidade mesmo radical. Em outros idiomas também, por exemplo, em Yiddish, né, que seria uma variação do alemão, Zählen seria contar uma quantidade, der Zählen seria contar um fato. Então vamos aproveitar essa coincidência que não acontece em todos os idiomas, mas acontece em alguns idiomas e não me parece por acaso. Existe aí de forma subliminar uma intenção de achar a quantidade na qualidade e vice-versa. Vamos ver como é que isso funciona em hebraico. Curiosamente, em hebraico, como em hebraico não tem vogais, as letras são só consoantes, quer dizer, existem as vogais fonéticas e existe também uma forma de grafia das vogais, mas não são letras, é outra forma. Então, cada consoante recebe um valor numérico e aí obtém-se aí no final um total do valor da palavra. O que acontece em hebraico é uma coisa muito curiosa. Muitas palavras têm um conteúdo que coincide com o valor numérico, quer dizer, o valor numérico e o conteúdo são equivalentes.
Então, eu vou dar 2 exemplos. Então, como isso é muito recorrente em hebraico, né, acontece muito em hebraico, então daí, né, surgiu a ideia de que é possível se fazer uma correspondência entre o valor numérico e o valor do significado da palavra, do conteúdo da palavra. Eu vou dar 2 exemplos onde a qualidade e a quantidade se encontram no hebraico. Então temos aqui 2 palavras, isso não acontece em outras línguas, tá? Então a numerologia é muito mais possível em hebraico por conta disso, por conta dessa coincidência. Então, aqui nós temos a palavra Shana. Shana quer dizer ano. Então, a primeira letra, a letra Shin, vale 300, a letra Nun vale 50 e a letra Rei vale 5. Temos um total de 355, o valor numérico da palavra ano, Shana. Acontece que o ano hebraico é o ano lunar. Então, o ano lunar tem 10 a 11 dias menos do que o ano solar. Então, isso explica o valor 355 dias, que são os dias do ano lunar, na palavra Shana. O segundo exemplo é com a palavra Erayon. Erayon quer dizer gravidez. Então, nós temos aqui a primeira letra, Rei, vale 5, a segunda letra, 200, a terceira, 10, a quarta letra vale 6 e a última letra vale 50, totalizando 271. 271 dias de gravidez, aproximadamente, né? Então, 271 dividido por 30, 9 meses. Então, aqui tem 2 exemplos de como fazer essa equivalência, né? Isso, em hebraico, é bastante frequente. Então, como nós podemos trabalhar com a gemátria? Podemos trabalhar assim, né? Quer dizer, achar o valor de uma palavra e tentar, de um nome próprio, por exemplo, e tentar fazer relações, né, com outras palavras com o mesmo valor, e podemos achar, quer dizer, fazendo esse exercício, nós podemos achar esse tipo de equivalência entre palavras diferentes, né? Isso também contém um segredo, que quando falamos dos primeiros códigos de decifração, no outro vídeo, dissemos que eles existem justamente para achar o não dito dentro do dito, quer dizer, para achar o segredo do texto explícito, mas que está implícito na letra e não exatamente na palavra. Então, nós temos aqui a equivalência de palavras com sentido diferente, mas que contém o mesmo total numérico. Então, existe, né? Então, a possibilidade de se encontrar uma correspondência também no conteúdo das palavras. Então, vamos exemplificar. A primeira palavra é ahavá. Ahavá quer dizer amor. Então, nós temos ahavá, primeira letra 1, segunda letra rei vale 5, beit vale 2 e a última letra vale 5, somando um total de 13. Então, a palavra ahavá soma 13. E a palavra errad, quer dizer, o numeral errad, 1, também soma 13. Aleph vale 1, Het vale 8 e Dalet vale 4. Então, nós temos aqui um total de 13. E achamos uma possibilidade de fazer uma equivalência entre a palavra amor e a palavra que são palavras de conteúdos diferentes, mas que pela soma, por terem o mesmo total numérico, nós achamos uma relação de significado, de conteúdo também, de que o amor une, o amor unifica. E o segundo exemplo, nós temos aqui a palavra Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus, né? Com um total de 86, 40, 50, 86. Elohim soma
86. E achamos uma equivalência com uma outra palavra que também soma 86, que é Hateva. Hateva quer dizer a natureza. Então, se as duas palavras têm o mesmo valor numérico, o mesmo total, aí precisamos fazer uma reflexão e achar uma equivalência entre elas, uma equivalência de conteúdo. Então, o nome, falamos antes, né? Elohim é um dos nomes de Deus. Então, Deus teria um nome para cada atributo. Teria um nome para o atributo da misericórdia, um nome para o atributo do julgamento, né? E esse nome Elohim é um nome utilizado no relato da criação. Então, todo o primeiro capítulo de Gênesis, que é o relato da criação do mundo, ele é relatado com o nome Elohim. E aí, nós achamos essa equivalência porque era justamente a criação, né, de toda a criação, que inclui, né, a natureza, ou a natureza inclui toda a criação. Então, essa é uma possibilidade também, achar equivalência de conteúdo entre palavras diferentes, mas com valor numérico igual. E a outra possibilidade, aí a gente entra mesmo no segredo, porque falamos também que os códigos de decifração são códigos para achar segredos nas escrituras. Pode ser usado, quer dizer, isso pode ser usado em outras situações também, como no outro vídeo fizemos uma demonstração de que foi usado num livro de ficção, num romance histórico, né, do Código da Vinci. Mas, basicamente, eles foram inspirados ou foram criados para achar o não dito, para achar os segredos, né, ocultos dentro do texto literal. Então, temos aqui um exemplo muito mais elaborado, né, e que é exatamente referido às Escrituras. Então, temos aqui em Gênesis 14, capítulo 14, versículo 14. Parece que ali tem o relato da Primeira Guerra, o primeiro relato de guerra da Torá. Logo no 14º capítulo. Então, em Gênesis capítulo 14, é o relato de uma guerra entre 5 reis e 4 reis. Nessa guerra, quer dizer, quem são os protagonistas dessa guerra? O patriarca Avram, nessa época ele não se chamava Abraham, ainda se chamava Avram, ele só recebeu uma letra adicional mais tarde. Então, o patriarca Avram e o sobrinho dele, Lot. Então, nessa guerra de 5 reis contra 4 reis, o sobrinho dele foi capturado, foi levado cativo. E o Avram foi informado disso. Ele foi informado de que houve uma guerra e que o sobrinho dele, Lot, tinha sido levado cativo. Então, Avram foi atrás, só que eram 4 exércitos, né? Quem levou? Ele levou os cativos, todos os cativos e os reis também que guerrearam contra os 4 reis, eram exércitos, 4 exércitos formados. E Avram tinha que ir atrás para resgatar o sobrinho, para resgatar o Lot. E o relato, como ele aparece, o relato literal, né, ao pé da letra, o relato aparente, ele aparece assim: e ouviu Avram que seu irmão foi capturado, irmão no sentido de sobrinho, armou os seus discípulos, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Muito bem. Então, Avram foi resgatar o sobrinho com
318 homens atrás de 4 exércitos, né? O que seria impossível, né? Seria só de forma milagrosa que isso poderia acontecer. Acontece que o milagre foi muito maior, porque os sábios, né, nessas contagens e nessas buscas de segredos embutidos dentro dos códigos das letras, eles acharam que Avram não foi com 318 homens. Ele foi com um homem, e esse homem é Eliezer. Eliezer era um administrador da casa de Abraão, era o homem de confiança de Abraão, ele era o administrador dos bens. Foi Eliezer que foi em busca da esposa do filho de Abraão, Yitzhak. Era o homem de confiança de Abraão. E Eliezer, na gematria, a gematria de Eliezer, olha só, 318 homens, né? Como falamos em Gênesis 14. A gematria de Eliezer soma a primeira letra 1, Lamed 30, terceira letra 10, Ain 70, Zain 7, Reis 200. Essa soma dá exatamente 318 homens. Então, na realidade, os sábios, por esse código, descobriram um segredo, que na realidade o versículo poderia ser lido da seguinte maneira: e ouviu Avram que seu irmão foi capturado, armou seu discípulo nascido em sua casa, Eliezer, e os perseguiu até Dan. Confuso, né? Mas eu espero que tenha ficado claro. E com isso, já que conhecemos a gematria, vamos, na próxima ocasião, fazer a gematria, algumas possibilidades de contagem, de gematria, numerologia ou contagem do número 613, conforme mencionamos no último vídeo. Muito obrigada e até a próxima.